Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Esperamos que se encontrem todos bem de saúde. Sejam muito bem-vindos. Desejamos que este encontro se torne uma experiência gratificante para todos nós. Há uma década atrás, seria pouco provável, dizia eu que há uma década atrás seria muito pouco provável que considerássemos pertinente convocar uma reunião para falar da Terra, para falar do planeta Terra e, mais ainda, para nos deixarmos guiar pela agenda da Terra. O facto é que estamos aqui hoje e as agendas mundiais convergem neste mesmo dia. E peço desculpa, algumas interferências no som. Pedia a todos os participantes que desligassem o som e evitassem, de facto, interagir com outro tipo de dispositivos, para podermos, sem interrupções e sem grandes feedbacks. Muito obrigada. Então, eu estava a dizer, então, numa palavra só introdutória e mesmo muito rápida, há uma década atrás seria muito pouco provável que nós considerássemos pertinente convocar uma reunião para falar da Terra, para falar do planeta Terra, mais ainda para nos deixarmos guiar pela agenda da Terra, concretamente. O facto é que estamos aqui hoje e as agendas mundiais convergem neste mesmo dia para o planeta Terra, em registro de emergência climática, em registro de angustiante tomada de consciência de que a questão do futuro da vida na Terra não é uma questão teórica ou é um mero exercício especulativo. É com fascínio e espanto que consigo identificar três extraordinárias mudanças na visão antropológica sobre o cosmos, sobre a vida e sobre o planeta Terra ao longo do último milénio. Estas três mudanças, muito sinteticamente, que podemos considerar como mudanças de paradigma, têm três protagonistas de referência. Eu concretizo. No Renascimento, vejam bem, o geocentrismo é ultrapassado pelo heliocentrismo. Quem é o protagonista? Copérnico e Galileu. Retenhamos Copérnico. No século XIX, uma segunda mudança axial é protagonizada por Charles Darwin, com a teoria da evolução das espécies. A terceira grande mudança explicita-se pelos finais do século XX e assume lugar de destaque ao longo das duas últimas décadas, a questão ecológica. Quem é o protagonista? O planeta Terra. A esta luz, humildemente, em nome da Terra, abrimos formalmente esta sessão, em sintonia com os múltiplos eventos que ao longo deste dia se realizam por todo o planeta. Sessão esta, na qual fazemos convergir a evocação do Dia Internacional do Planeta, celebrado desde 1970, e a abertura do curso de formação, Educação Moral e Religiosa Católica e Educação para a Sustentabilidade, que se prolongará até ao final do mês de junho. Não vos oferecemos uma reflexão de fundo sobre um tópico ecológico, antes, breves apontamentos num painel alargado de intervenções. Pedimos ao João Duque, pró-reitor da UCP, para tomar a palavra em primeiro lugar. João Duque, por favor, ajude-nos a pensar consigo e ajude-nos a amar a coisa a pensar, como diria Heidegger. Tem a palavra, João Duque. Muito obrigado, Isabel. Uma boa tarde a todos os presentes, aos formandos desta formação que agora inicia, aos formadores e a todos os participantes que se inscreveram para esta sessão de abertura, que é mais aberta para além de todos os formandos desta formação. E celebrámo-la, iniciámo-la precisamente no Dia da Terra e, portanto, esta sessão constitui também uma celebração do nosso planeta, neste sentido mais vasto do termo. É claro que a formação que agora inicia e na qual nos iremos eventualmente concentrar como formadores também, e cada um explorando o seu ângulo de abordagem, de uma forma absolutamente sintética, tem por finalidade a educação, a questão educativa. Evidentemente o planeta Terra está aí há milhões de anos, nós estamos aí há menos, nós concretamente estamos aí ainda há muito menos. Neste momento estamos aqui de forma um pouco mista. Eu estou a ver pela janela, de facto, o exterior
mas estamos numa construção virtual, mas não estamos fora do planeta Terra. Portanto, estamos desta forma em relação com o nosso planeta. O problema pode ser, o planeta pode terminar, é uma possibilidade, mas o problema não é o planeta em si, pelo menos na nossa perspectiva. O problema é o modo como nós nos relacionamos com o conjunto do planeta, com os outros humanos, com os não humanos e com todas as dimensões desse planeta. E por isso a nossa preocupação aqui é uma preocupação educativa, porque tem a ver precisamente com esses modos. Provavelmente provocada por um certo sobressalto, para utilizar o termo da Isabel, muito querida Isabel, por um certo sobressalto e até por um certo medo, tendo em conta, enfim, o desenvolvimento do nosso contexto de vida neste planeta, mas em rigor não precisaria de ser por isso. A questão da nossa relação ao planeta no qual habitamos todos, que significa muitos agentes, muitas potências de ação, por utilizar o termo querido ao Bruno Latour, que trabalha muito esta questão. O problema desta convivência de nós todos é um problema que, pelo menos desde o início daquilo que alguns consideram o antropoceno, é um problema que nos diz especialmente respeito. Não porque sejamos, enfim, mais importantes que o resto tudo do planeta, mas porque somos nós, e somos nós que estamos a tratar de nós e a pensar o planeta e a nossa ação em relação ao planeta. Por isso, a tarefa educativa é, sobretudo, a tarefa da educação da nossa atitude e também da nossa mentalidade e das nossas concepções. A minha intervenção na formação será, sobretudo, neste campo e, por isso mesmo, para a variedade também das intervenções, opto por apresentar aqui esta perspectiva. A forma como nós concebemos o mundo e a forma como nós concebemos o nosso modo de estar no mundo e a forma como nos concebemos a nós próprios, certamente terá imensas consequências sobre a nossa atuação, o nosso cotidiano e, inevitavelmente, impacto em todos os outros, impacto também no planeta Terra. E se esse impacto nem sempre é positivo, ou se é problemático em muitos aspectos, recuar atrás e repensar os paradigmas do modo como nós nos concebemos a nós próprios, seres humanos, e como nos concebemos no contexto do não humano, se quisermos utilizar a expressão, ou no contexto da Terra em geral, é algo muito importante. E de facto está a acontecer no âmbito do pensamento, no âmbito da reflexão social também, está a acontecer uma transformação forte em paradigmas de concepção do humano e em paradigmas de concepção da relação do humano ao seu contexto. E esse é o tema em que eu me concentrarei. Evidentemente que as transformações são fortes, algumas muito radicais. Há o pressuposto de que a concepção de humano muito desenvolvida, sobretudo no contexto da denominada modernidade, terá levado a uma ideia de humanismo, por contraposição quase dualista em relação ao não humano e, portanto, ao resto da Terra, e um humanismo muito concentrado num paradigma europeu, branco, também masculino, conquistador, se quisermos, do ser humano, e nesse sentido um paradigma do humano como dominador da realidade, o que levanta, na reflexão que vamos fazendo atualmente, imensos problemas relativamente à concepção de humano. Muitas tendências atuais pretendem com isto superar todo o tipo de humanismo e superar todo o tipo de antropocentrismo, no sentido de considerar
o ser humano simplesmente igual a todos os outros elementos que constituem a Terra. O que, de um certo modo, faz sentido. Nós somos, de facto, um elemento como outro qualquer elemento, uma potência de agir ou de ação, como qualquer outra potência de agir e de ação que existe, de facto, na Terra. É verdade. Mas essa posição extrema pode não nos ajudar muito na consideração da nossa tarefa específica, se quisermos, em relação ao próprio planeta Terra. Não que nos extraia, que nos tire para o exterior desse planeta, ou que nos considere, ou que nos permita considerarmos donos ou proprietários do próprio planeta, mas que, eventualmente, tenhamos uma posição muito própria, humana, a que chamaríamos humana, em relação a esse planeta. E entramos, por isso, no debate com um conjunto de propostas que poderíamos considerar pós-humanistas, que são propostas não necessariamente no sentido da ultrapassagem do humano ou da melhoria do humano, que isso seriam mais propriamente transhumanistas, mas no sentido de abandonarmos de vez a própria distinção entre o humano e o não humano. O humano e o animal, o humano e o vegetal, e o humano e a terra, enfim, em vários sentidos. Não é aqui ocasião, evidentemente, numa introdução deste género para estarmos a discutir, depois na sessão que trabalharemos vamos discutir os argumentos em favor e contra destas posições. Em grande parte dos casos, estas posições apontam-nos um caminho muito, que eu chamo monista, ou seja, muito indiferenciado do próprio planeta, e, em alguns casos, chega-se mesmo ao extremo de uma espécie de divinização do próprio planeta no seu conjunto e na sua homogeneidade, uma certa recuperação da deusa Terra, que levanta alguns problemas, como sempre levantou também na história das religiões e na história das culturas, e que precisam de ser debatidos. O debate com estas posições que poderíamos considerar relativamente extremas ou radicais, que têm o seu sentido, têm o seu significado precisamente na sua radicalidade, na medida em que nos acordam para determinados assuntos, não invalida que, assumindo, mesmo que assumamos, uma posição específica do humano na Terra, nomeadamente uma posição ética, e por isso uma posição de responsabilidade própria em relação ao conjunto do planeta, responsabilidade que não podemos delegar em mais nenhuma criatura do planeta, nos animais em geral, nas pedras em geral, é uma responsabilidade que nós humanos teremos que assumir. Esta perspectiva diríamos, de uma condição própria e especial do humano no planeta não pode, contudo, ser construída à custa de perdermos a consciência e a noção de que somos parte do planeta também e que estamos imersos sempre, num conjunto de interações que vão muito além da interação humana. E é aí que a nossa ação humana, a especificidade da nossa ação humana, enquanto seres responsáveis por algo, responsáveis por alguém, e neste caso responsáveis pelo planeta, se poderá desenvolver. Só para terminar, esta questão faz eco a alguns números da encíclica Laudato Si, precisamente aqueles que tratam a base antropológica, se quisermos, da questão ecológica e que discutem o paradigma tecnocrático da modernidade, independentemente, enfim, da visão algo negativa que a encíclica possa apresentar da técnica, e que não é exclusivamente negativa, mas numa posição que o Papa Francisco assume de forma clara. A crítica a um antropocentrismo tecnocrático e de domínio, mas o não abandono de um estatuto específico do humano, precisamente enquanto ser responsável pela Terra. O ser crente judaico-cristão, pelo menos, acredita que a Terra nos é dada não como propriedade, mas como missão, como tarefa, como algo colocado à nossa responsabilidade. Isso implica, claramente,
uma alteração de perspectiva relativamente à nossa imersão no nosso planeta. Este ponto de partida deixo-o aqui em aberto para depois os meus colegas de formação poderem explorar aspectos concretos deste tema. Muito obrigado a todos pela vossa atenção também e prosseguimos então a nossa sessão. Obrigada, João Duque, e continuaríamos, se calhar, entre os duques, não por título de nobreza, mas por apelido, e o Eduardo Duque talvez nos pudesse também ajudar neste despertar de algumas questões fundamentais. Por favor, Eduardo Duque. Então, muito boa tarde a todos. Tal como o Sr. Professor João Duque, saúdo também as pessoas de dentro e fora da comunidade académica, saúdo também de um modo muito particular as pessoas da rede Cuidar da Casa Comum, de que faço parte desde o início, da Cáritas, dos agrupamentos de escolas, da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, das missionárias combonianas e também da Planeteers A New Generation. Então, a pedido do pró-reitor, do professor João Duque, dizia, e na qualidade de interlocutor da reitoria para os eventos relativos ao ano Laudato Si, gostaria de deixar 4 pensamentos que creio fazerem sentido no dia em que celebramos o planeta Terra. Dadas as circunstâncias do tempo, vou somente enumerar os 4 pontos. O primeiro é um tópico sobre a nossa sociedade, ou seja, vivemos num tempo cujas políticas estão voltadas somente para o presente e, portanto, são políticas com um olhar curto que atendem, na maior parte das vezes, ao urgente e não ao prioritário. E sabemos bem que o prioritário tem um horizonte bem mais dilatado do que a miopia do urgente, em que tudo tem que ser resolvido no imediato, como nós costumamos dizer, sobre o joelho, numa aceleração tamanha que tende a anular a profundidade com que os assuntos têm que ser tratados. Tal facto faz peregrinar entre nós sinais, a meu ver, de grande paradoxo. Por um lado, exprime-se a satisfação com a vida, procurando viver com um grande conforto, parecendo que nada nos falta. Por outro lado, deparamos-nos com notícias que mostram a força da destruição do planeta, facto que suscita novas dúvidas sobre a matéria com que estamos a construir o tempo presente. Um segundo tópico é uma proposta, ou seja, fazer com que o tempo presente seja mais amigo do futuro. Eu creio que isto é determinante. E para isso temos que saber trabalhar nas coisas do dia a dia de forma talvez mais criativa, mas também mais integrada. Tendo sempre em atenção que depois de nós virão outros que têm o mesmo direito de habitar a sociedade ou as sociedades e de respirar sem qualquer ligação a um ventilador. Agora que se fala tanto em ventilador, creio que corremos o risco de deixar esta sociedade para os nossos vindouros. O terceiro tópico é a certeza que tenho, é uma certeza que tenho e quero partilhar convosco, ou seja, nos tempos que correm, a luta já não se faz pela palavra ou pela astúcia argumentativa como no tempo de Sócrates. Bem pelo contrário, as palavras estão muito gastas, porque em muitos dos casos não coincidem com o testemunho e com a vida da pessoa. Sabemos bem disto. Hoje impõe-se então uma luta silenciosa que tem que ser travada por todo aquele que acredita que é possível construir um mundo melhor. Uma luta fundada na verdade do ser humano, aliás, de que falava o professor João Duque, edificada na justiça, cimentada no perdão, na cooperação solidária das pessoas, independentemente da sua política ou ideologia. Neste contexto, a conversão ecológica
que aqui se propõe é uma força que se nos impõe e, como tal, uma dimensão que a todos nos convoca. Ou seja, não são 2 ou 3, não são determinadas câmaras ou determinados países. Às tantas, tem que haver aqui uma onda positiva que nos leve a olhar e a estar mais atentos no nosso dia a dia a todas as dinâmicas. O quarto e o último tópico que gostaria de deixar é a partilha do caminho que vejo pertinência em seguir. E que caminho é este? Bem, é necessário conciliar as metáforas do conhecimento científico, de que se fala tanto hoje, de que a ciência é quem nos está a salvar, isto, aquilo, aquilo outro. Tudo bem, isto é tudo bonito, é tudo muito importante, mas conciliar então este conhecimento científico com a dimensão artística e sensível da vida. Impõe-se, portanto, uma nova conciliação entre a ciência, que é importante, que é determinante, que tem sido extraordinária, mas também, então, uma conciliação da ciência com a arte. A técnica com o sensível, o lógico com o poético, para que o mundo não se torne seco, para que os seres humanos não se tornem secos, não é? Duas dimensões opostas, estas, que fazem existir duas perspectivas diferentes do mesmo mundo, mas se conciliadas, são capazes de regenerar a democracia e o compromisso da ação política pelo bem comum. Creio que estamos aqui a falar deste bem que a todos nos une, desta casa comum. Para tanto, é necessário fazer o quê? Eu propunha estourar um golpe de dom que se estenda à própria política, à economia, à cultura, à dimensão social, ao respeito pela natureza e a todas as texturas da vida. Não é? Como que uma desconstrução, neste caso, é o primeiro princípio da conversão ecológica. Então, desconstruir para depois voltar a construir, como falava Jean-François Lyotard, que não é, esta desconstrução, que é o primeiro, então, princípio da conversão ecológica, constitui um rombo no casco do nosso conforto e que nós gostamos tanto e que queremos tanto. E termino, e que deve tender para o segundo princípio, o qual clama, este segundo princípio, por pessoas que, tendo percebido alguma coisa do que se passa e do que fazer, desempenhem um papel mais ativo na sociedade. Obrigado. Passo a palavra à doutora Isabel. Obrigada, Eduardo Tuque. Será que a Sagrada Escritura, João Alberto Correia, mudando assim um pouco de contexto, de terreno, diria, nos pode trazer alguma pertinência neste diálogo com a Terra, hoje, concretamente, neste dia, nesta hora, João Alberto Correia? Obrigado, Isabel. Uma boa tarde a todas e a todos, a quem saúdo de forma viva e efusiva, manifestando assim a minha alegria por aqui nos encontrarmos neste dia tão especial e neste tempo que só será pascal quando a nossa preocupação pela Terra e por tudo o que isso significa for verdadeiramente efetiva. Sim, a Sagrada Escritura pode contribuir para uma problematização da questão e para um debate e até para encontrarmos aqui algumas, diria, soluções, ou pelo menos caminhos de ligação à Terra e de reflexão sobre esta temática. Aliás, são inúmeros e variados os textos bíblicos que da Terra falam, usando até mais do que um termo para a ela se referirem, o que indicia desde logo que a palavra terra e o conceito terra é polissêmico na Sagrada Escritura. Aliás, quem não recorda a temática da criação ou a promessa da terra, a expulsão da terra e o desejo de a ela voltar, e o que isso significou,
na matriz de pensamento, de construção da identidade do povo de Israel, ou ainda este anseio que a todos nos habita e de que a Escritura faz eco de um novo céu, ou novos céus e nova terra. O mesmo é dizer, e dizendo por outras palavras, que a temática da terra, em registro polissémico, como referi, é transversal a toda a Escritura. Não sendo possível numa única sessão, aquela que a 8 de maio me vai ser possível orientar, não sendo possível numa única sessão apresentar toda esta riqueza bíblica, eu faço a opção pelos primeiros 11 capítulos do livro do Gênesis, dando até um particular destaque àquele que chamamos habitualmente o segundo relato da criação, que é um pouco mais do que isso, é um relato de criação, mas também é um relato de queda e até já de uma redenção pré-anunciada num proto-evangelho que, a determinada altura, já no capítulo 3, se enuncia. E claro que farei tudo isto tendo em conta um pouco a globalidade da Escritura, fazendo remandos a outros momentos da Escritura, mas assumindo este texto como o texto da base da reflexão. Não sem que antes vá ao primeiro relato da criação, e é essa ordem divina: crescei e multiplicai-vos, enchei e dominei a terra. Porque bem sabemos que o problema maior está, de facto, neste verbo dominar, na forma como ele foi entendido e na forma como ele deve ser entendido. E teremos aqui alguns esclarecimentos a fazer. Estamos em Gênesis 1, 28 e ainda no primeiro relato da criação. Depois, então, sim, é que aterrarei, e reparem, o termo também é usado propositadamente, não é? No segundo relato da criação, e nessa constatação de que o Senhor Deus formou o ser humano, o Adam, do pó da terra, da Adamá, não é? Para falar então desta solidariedade homem-terra, acrescentando o texto que lhe insuflou pelas narinas o sopro da vida e o ser humano transformou-se num ser vivo. É por isso uma das grandes tónicas da reflexão que, então, como disse, a 8 de maio, terei a oportunidade de fazer, a oportunidade e o gosto de fazer para vós e convosco. Num terceiro momento, irei refletir sobre Gênesis 2:8. Depois o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, ao oriente, e nele colocou o ser humano que havia formado. E também não pode passar-nos despercebido neste relato, em 3:14, esta ordem divina dirigida à serpente: alimentar-te-ás da terra ou do pó todos os dias da tua vida. Enfim, tem algo de enigmático, mas tem o seu sentido e a sua a explicação naquele contexto cultural, e naturalmente que também tiraremos daí algumas conclusões para o nosso contexto. Ou até nessa maldição da terra por causa do homem, que aparece um pouco depois em Gênesis 3:17, tentando entender então que maldição é esta. E até tentando perceber se de facto ela não está em curso e não está em ato exatamente por causa do ser humano. Não? E no fim, extrapolando um pouco este relato, mas situando-nos sempre dentro das consequências nefastas da ação humana a que o relato se refere, comentarei Gênesis 4:10 e depois também os versículos seguintes, a pergunta de Deus a Caim: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra até mim. E também isto é provocador, é sugestivo e profundamente atual. Pelas razões todas que já aqui foram referidas e por muitas outras que seguramente ao longo desta formação vão ser adiantadas. Para não abusar da vossa paciência e encaminhar-me para a conclusão,
devo dizer que, de facto, partindo destes textos, eu farei referências pontuais e sintéticas a outros textos bíblicos, sempre que se justifique e se apresente oportuno, mas sempre com a consciência de que não é possível, numa hora, um pouco mais de uma hora de formação, tratar um tema tão vasto, tão extenso e tão transversal a toda a Escritura. Agradeço a vossa atenção e devolvo a palavra à doutora Isabel Varanda. Obrigada, João Alberto, por um contributo. Neste painel de perspectivas, pergunto-me se a questão da educação e da espiritualidade tem também o seu lugar. Talvez o Joaquim Félix nos possa ajudar a situar um pouco a esse nível. Pode ser, Joaquim Félix. Tem a palavra, por favor. Sim, boa tarde a todos. Claro que sim, sempre numa linha complementar, do ponto de vista das disciplinas que darão o seu contributo a partir da reflexão e das realizações, das concretizações, das artes e das escolas de espiritualidade. Sublinho isto, que nós de facto somos habitantes da Terra, somos uma parte dela, uma parcela, digamos assim, e não somos apenas membros de uma sociedade. Eu poderia levantar assim em epígrafe dizendo que, e indo ao encontro de um objetivo que pretendo trabalhar, nós talvez fôssemos mais suscetíveis a algumas influências importantes para o nosso desenvolvimento moral e intelectual se o sol nos fosse mais gentil e o vento mais brando. Somos parte da Terra, poderíamos dizer talvez que somos terra, o pó que fomos e o pó que havemos de ser, se quisermos ir assim numa linha do Padre António Vieira, não é? Numa metáfora do pó. Mas se desejarmos cultivar a beleza da terra e cuidar da espiritualidade, é importante desenvolver uma coisa fundamental, é a sensibilidade. Todos os sentidos. Isto é assim fundamental para chegarmos ao espanto e ao assombro, a partir do qual há uma transformação universal, uma assunção de responsabilidades, um outro compromisso ético. Entraremos dentro daquela cultura sapiencial expressa poeticamente por exemplos que aparecem, por exemplo, nos Salmos, nas obras de artes, onde todos são convocados à doxologia, inclusivamente, como fez, por exemplo, São Francisco, que é tão citado na encíclica. E só para ver isso, eu vou partilhar convosco aqui 1 minuto ou 2 de uma ópera. Onde é que isso está? Aqui.
sensible, jamais un désir ne trouve ici nos cœurs. S'ils sont sensibles, fortune, ce n'est pas au prix de tes faveurs. Eu partilho aqui, sim, teremos florestas pacíficas na condição de corações sensíveis. São dos versos iniciais desta obra. Se tivermos corações sensíveis, sem esta amplitude da sensibilidade, seremos devorados pelos nossos vãos desejos. Não há espaço para o sublime, veremos na terra apenas uma fonte de lucro, de ganho, como escravos condenados à produção e ao consumo. Comentando passagens da obra do Sublime, do Pseudo-Longino, Nuccio Ordine cita isto: o amor pelo dinheiro é uma doença que empobrece o espírito, nesta relação com a espiritualidade. O homem egoísta deixa de erguer o olhar para o alto e acaba por exaurir a grandeza espiritual. Para olhar para o alto, eu poderia colocar aqui algumas expressões belíssimas do que acontece, por exemplo, em termos de arte, nas Noites Brancas em Paris, por exemplo, na igreja de Saint-Eustache, sempre com expressões que invadem o espaço de igrejas ou de catedrais, mas não há tempo. E, portanto, depois já há de aparecer noutra altura. Não é só a espiritualidade que periga, é a própria humanidade, com todos os outros seres. Por exemplo, entre tantas incertezas, uma coisa é certa: se deixarmos morrer o gratuito, e sigo nesta linha o Nuccio Ordine, se deixarmos morrer o gratuito, se renunciarmos à força geradora do inútil, se ouvirmos unicamente este canto das sereias que nos impele a procurar o lucro, só seremos capazes de produzir uma coletividade enferma e desmemoriada, sem memória, portanto, que, confusa, acabará por perder o sentido de si mesma e da vida. E então, quando a desertificação do espírito já nos tiver tornado insensíveis, será realmente difícil imaginar aquilo que o incipiente Homo sapiens possa ainda contribuir para tornar a humanidade mais humana. E nessa perspectiva vou partilhar convosco umas imagens sobre a Terra, que fica bem até no dia de hoje, de novo dentro de uma igreja. Depois de verem a Lua e haver uma instalação desenvolvida numa igreja em Bristol, depois fizeram numa sucessiva, digamos assim, instalação, mas é ver a Terra desde a Lua, portanto, desde a distância, e para ver a fragilidade e a força da Terra e o cuidado que nos merece. E com isto termino mostrando, então. Vamos ver esta aqui assim. Apollo 8, this is Houston. It's a good picture of the horizon. We can't see many terrain features as yet. Apollo 8, Houston, we're beginning to pick up a few craters very dimly. The whole thing is pretty bright. Roger, there's not much definition up here either on the horizon. We're now approaching the craters C and Basset. I was immediately moved to tears. My daughter said to me, "Why are you crying?" I said, "I'm not crying, I'm just humbled." It was very cool because it was really big and you could lie underneath it and have photos where you hold it. You come off the busy street and everyone just stops and there's like a sense of stillness as it's spinning around really slowly. I just felt really proud in a weird way as well. All of your senses are involved. It was amazing. You come from normal life and then you get this little glimpse of something behind the door and then you walk into this amazing dark room. My name is Luke Jerram and I'm the artist behind the Gaia Earth artwork. Humanity has been staring at the moon for 200,000 years. The moon has inspired so much music and mythology and literature in every culture right around the world. Whereas it's only been 50 years that humanity has been able to see our planet Earth, from space as a blue marble floating in the blackness of space. I was
so mesmerised by it. It's quite awe-inspiring, really. That mixture of fragility and strength that is there. We were thinking about how small we were. And it feels like I'm on the moon and I'm looking at the Earth. It makes us wonder perhaps what we're doing to our world, what it'll be like for our children's children. It's probably the first time that my son has seen the world in that sort of context. He doesn't understand yet, but he will one day. It makes you feel very small. I think we need to save the world. I'm hoping when people come and see this Earth artwork, they'll realise the beauty and the fragility of our planet, and that actually it's our only home and we really have to look after it. If we don't take action, the collapse of our civilizations and the extinction of much of the natural world is on the horizon. Together, we can make real change happen. Claro, ver isto aqui na sede de Braga seria um pesadelo para alguns cónegos, não? Obrigada, Joaquim Félix, por este momento tão inspirador. Um momento tão inspirador, obrigada por nos despertar os sentidos com imagens, com sons. Um momento muito importante, certamente, neste percurso que estamos aqui a estabelecer e mantemos-nos no registro da educação e da conversão ecológicas, neste caso pela arte, mas ficando ainda no registro da educação, eu penso que talvez o Ricardo Cunha e a Filomena da Ponte nos possam ajudar também, agora de um modo muito, muito concreto, com o coração na terra, com os pés na terra, olhando para a terra, pensar numa educação com base no projeto, portanto, centrada no projeto, aprendizagens aprendizagem com base ou centrada no projeto. Ricardo Cunha, certamente tem alguma coisa que possa partilhar connosco, e a Filomena da Ponte também. Tem a palavra, certeza. por favor. Muito obrigado, boa tarde a todos. Então, o nosso curso de formação culminará com a elaboração de um projeto interdisciplinar que será orientado pelo Dr. Luís Miguel Rodrigues, pela Dra. Filomena Ponte e por mim, Ricardo Cunha. Partimos da consciência que a educação ambiental para a sustentabilidade constitui atualmente uma vertente fundamental da educação que pretende promover junto dos alunos valores, mudanças de atitudes e de comportamentos, de forma a preparar as crianças e os jovens para uma vida consciente e informada face às problemáticas ambientais. A educação ambiental para a sustentabilidade é transversal ao currículo e envolve competências das várias áreas curriculares, como refere já em 1977 a publicação de Tbilisi, que realça a intrínseca interdependência dos fatores sociais, económicos, políticos e ecológicos e a urgência de trabalhar esta temática de forma interdisciplinar, bem como a necessidade do desenvolvimento de competências de proteção e melhoria do ambiente. Numa perspectiva holística e interdisciplinar, o ensino escolar da religião apresenta-se como determinante, como afirma o documento das Nações Unidas, Ambiente, Religião, Cultura, no contexto da Agenda 2030, Desenvolvimento Sustentável. Neste documento, as Nações Unidas reconhecem a forma decisiva como as religiões transmitem os seus valores, que estão profundamente vinculados ao cotidiano do ser humano, pelo que é importante desenvolver competências de trabalho interdisciplinar junto dos professores de educação moral e religiosa católica, para que estes se tornem também promotores do desenvolvimento deste tipo de projetos em contexto educativo. A doutora Filomena Ponte irá agora ajudar-nos a compreender um bocadinho melhor aquilo que é o trabalho dos professores nesta área. Boa tarde a todos. Pois, como diz o Dr. Ricardo, o ensino hoje em dia objetiva-se sem dúvida para a mudança. Mudança é essa no sentido de formar indivíduos capazes de gerir o seu próprio conhecimento. Esta mudança, evidentemente, que delibera modos de agir e de pensar, tornando-se uma necessidade a renovação de paradigmas, ou seja, de um novo modelo de professor, um novo modelo de escola e, sobretudo, novas estratégias de ensino. Incrementa-se assim, neste cenário, uma grande inquietação para a sustentabilidade do ambiente
e do respeito por todo o ecossistema em que vivemos. Neste momento em que a humanidade se confronta com um desafio esse sem precedentes, apelamos sim nos nossos currículos às necessidades para protegermos e para melhorarmos o ambiente, garantindo uma estratégia concertada em termos de coesão, coerência, com uma visão assim a médio ou a longo prazo do rumo sempre à sustentabilidade do nosso planeta. Neste projeto, e considerando todos os desafios da disciplina de educação moral e religiosa, enfrenta, sem dúvida, uma vontade de valorizar tanto o seu espaço como o seu espaço educacional. Apelamos então à interdisciplinaridade como uma boa prática no desenvolvimento de competências, articulando saberes científicos e saberes nomeadamente expressivos, e falo muito concretamente na articulação dos saberes científicos e das áreas de expressão. Estamos conscientes que a educação moral e religiosa exerce, sim, um forte papel no contexto da interdisciplinaridade e pressupomos que é uma disciplina que até possui grandes conteúdos que vão ao encontro dos saberes de outras disciplinas. O nosso grande objetivo neste módulo deste projeto será, com certeza, operacionalizar todos os projetos propostos de uma forma articulada, ou seja, planificar todas as atividades na base da articulação das áreas ditas científicas ou de saber e as áreas de expressão. Muito obrigada, Filomena da Ponte e Ricardo. Por fim, talvez se ainda tiverem um bocadinho de paciência, eu gostava também de partilhar convosco algumas intuições, só muito breves reflexões, que serão depois exploradas como for possível ao longo da formação que vamos desenvolver, mas para aqueles que não nos acompanharão em todo o percurso, eu deixaria algumas pistas de reflexão com algumas provocações pelo meio. Estava aqui, até perdi-me um bocadinho com o momento em que a Filomena terminou de interagir connosco, porque eu estava a escrever precisamente, e vou-vos dizer o quê? A minha descoberta progressiva e o meu fascínio nesta tomada de consciência progressiva, pessoal, claro, de considerar o planeta como mãe, como irmã e como mestra. A dimensão de mestra ainda não me tinha ocorrido, mas ao ouvir-vos, perdoem, não vos considerar mestres, mas vós aprendestes pela terra e com a terra, e eu senti aí este poder, esta força da terra que vos inspirou também, e daí que pronto, é neste dia de facto, viva a terra, e digo isto profundamente convicta e como um voto extraordinário, porque com ela nós viveremos também, mas eu passo a partilhar convosco algumas ideias que a alinhavei, e para não me estender e para gerirmos o tempo como deve ser, permitir-me de facto que partilhe convosco. Olhem, ontem vinha a viajar assim, de conselho para conselho, e tinha o rádio do carro ligado na TSF e estava a passar um podcast a um determinado momento, e nesse podcast referia-se, portanto, ao desfazamento incomensurável, a uma desproporção trágica. As palavras agora já são minhas, mas foi a interpretação que eu fiz daquilo que foi dito, uma desproporção trágica que dilacera o planeta e nos deixa envergonhados, mudos de espanto, sem saber como foi possível chegar aqui. Por um lado, os humanos, a partir da Terra, olhem que só com um toque numa tecla conseguem orientar um robô, Ingenuity, a ingenuidade, no planeta Marte, a partir da Terra.
onde a sonda Perseverança aterrou no dia 18 de março de 2021, há meia dúzia de dias, não é? Após percorrer 470 milhões de quilómetros ao longo de 7 meses. E o ser humano é capaz disto. Por outro lado, somos dolorosamente atingidos pelas imagens das caravanas da morte que se deslocam de sul para norte, concretamente na América Latina, evocando, João Alberto, outros êxodos da história humana, em busca da Terra Prometida, ou as imagens das aldeias e dos refugiados do norte de Moçambique nas últimas semanas, ou a evocação dos tormentos que o genitor de Valentina e a sua companheira infligiram à menina de 9 anos, torturada até à morte. Alguém dizia que estamos a brincar com os elementos primordiais da vida, com as forças primitivas do mundo, a terra, o ar, a água e o fogo. E o resultado pode ser fatal para o planeta como nós o conhecemos, para a vida no planeta e para a sobrevivência do ser humano como espécie. Ponto final. É isto. A propósito das alterações climáticas, António Guterres utilizou recentemente a expressão futuro aterrador. Futuro aterrador. Isto porque, durante muito tempo, pensamos e vivemos como pensamos, considerando o planeta e a natureza como mera paisagem, como um teatro de operações, como um kit cósmico de sobrevivência, como uma fonte inesgotável de recursos, como um armazém a céu aberto das construções e dos dejetos humanos. Ora, o planeta e a natureza não são um caixote de lixo, são o nosso luxo, não o nosso lixo, são o nosso luxo. Mas, e isto estabeleceria um diálogo extremamente interessante com o Dr. Duque, recuperando a hipótese de Gaia, desenvolvida por James Lovelock na década de 70 do século passado, e que foi tão mal recebida no tempo, mas que agora suscita um interesse crescente, porque tudo aponta para que a hipótese Gaia seja mais do que plausível à luz dos conhecimentos científicos avançados nos últimos anos. Afinal, o planeta Terra é muito provável que seja mesmo, para não dizer um espantoso ser vivo, um ecossistema global, o que nos impede de lhe chamar outras coisas. A esta luz, a relação biótica da criatura humana com toda a Terra nunca deveria ter sido na ordem do ter, expropriação, apropriação, exploração, consumo, mas sim na ordem do ser. Ser com interesse, compaixão, sobriedade, humildade, empatia. O que é que devemos de fazer sem ela? Como é que vamos conseguir a educação da capacidade empática? O consumo, eu dizia a empatia, a evolução criativa, a comunhão, o condomínio, e cada uma destas palavras não é inútil neste contexto, o condomínio, a responsabilidade, o amor, a vida comum, a terra comum, o corpo comum. O Papa Francisco, com a inédita encíclica de 24 de maio de 2015, sobre Laudato Si, sobre o cuidado da casa comum, reconhece o valor intrínseco de todas as criaturas e a interdependência de todas as criaturas. E, meus amigos e minhas amigas, tal é um primeiro passo de imenso valor, mas é um primeiro passo. O esforço de Francisco, em ordem a uma epistemologia ecológica, iluminada pelo Evangelho cristão, culmina na ideia de uma ecologia integral, que traduz, ao mesmo tempo, o reconhecimento, por um lado, do valor de todas as criaturas e o reconhecimento de que todas as criaturas estão ligadas e são interdependentes. Bem como também reconhece, sobre este chapéu ecologia integral, como que uma abrangência de tudo o que diz respeito ao ser humano, a saber, a dimensão pessoal, religiosa, social, ambiental, cultural, política, espiritual e da vida cotidiana, inclusivamente. No entanto, a encíclica não avança para um reconhecimento intrínseco de afiliação do humano à Terra. Afiliação a Gaia. Nem avança
para o inevitável intrínseco compromisso com o corpo da Terra e para a consideração do humano como elemento desse corpo, da mesma natureza, a filiação telúrica, portanto, e com uma responsabilidade singular que aqui já foi muito destacada. Ao conceito de ecologia integral, na perspectiva da Laudato Si, poderia, em meu entender, articular-se o conceito de ecologia profunda. E tenho a intuição profunda que este terá de ser o caminho. Eu já explicarei muito brevemente e fundamentarei. Este conceito de ecologia profunda, que foi desenvolvida pelo norueguês Arne Næss na década de 70 e que também foi relativamente polémica na altura. Uma preferencial hipótese de investigação para mim enuncia-se aqui, nesta articulação da ecologia integral, proposta na Laudato Si, e que, volto a frisar, foi um passo de gigante. E, portanto, eu falava desta articulação de ecologia integral com a ecologia profunda. Por outras palavras, dizer ecologia integral em religião significa ecologia integral profunda. Mas toda uma epistemologia resta a construir a partir desta intuição básica e primordial e a partir de uma teologia da criação que desenvolva uma teologia da terra, refontalizada em extraordinárias intuições cristãs, desde a época patrística até ao Concílio Vaticano II, e informada por saberes científicos, concretamente as biologias e as neurociências, que nos fornecem hoje informações extraordinárias, upgrades sobre a vida em todas as suas circunstâncias. Não posso deixar de referir a mais recente obra de António Damasio, edição original em português, mostro-vos só assim, mas depois podem aceder muito, desculpem, assim, António Damasio, estão a ver, portanto, recente, 2020, edição original em português, intitulada Sentir e Saber, a caminho da consciência. Nesta obra encontro elementos de fundamentação que me permitem perseverar no aprofundamento da intuição de uma ecologia integral profunda, à altura de uma renovada teologia da criação, e a ela conducente, e à altura do século XXI e dos desafios que temos de enfrentar. Confesso-vos, passando, que já é a segunda vez, li 2 vezes o livro na íntegra e agora tenho de o visitar de modo recorrente em determinadas passagens. Confesso que, de facto, me transformou algumas das perspectivas e me colocou no tipo de patamar de reflexão. Cito Damasio. No ramo da história, podem achar um pouquinho estranho, mas é só um avant-goût de algum modo. No ramo da história da vida em que nos encontramos, podemos identificar 3 fases evolutivas distintas e consecutivas. A primeira fase tem como auge o ser. A esta fase corresponde a capacidade de detectar, que evolui o detectar, o ser, característico do ser é o detectar, e este detectar evolui para uma forma primitiva de sentir, e este sentir vai evoluir para uma forma primitiva de pensar, que conduz à consciência que nós temos, que nós somos hoje. A segunda, portanto, estava a falar o ser, característica predominante, o detectar. Segunda fase é dominada pelo sentir, diz Damasio. O sentir que se constrói com sentimentos e não com a mera possibilidade de detectar daquela primeira fase que indiciamos. Passo à terceira fase. É definida pelo processo de saber. E aí a cognição e a consciência têm o seu papel fundamental. Curiosamente, diz ele, algo de semelhante a esta evolução, ao longo de milénios e milénios e milénios, ao longo de milhões de anos, esta evolução encontra-se concentrada, ou estas 3 fases, nos seres humanos contemporâneos. Ou seja, o ser, portanto, detectar, o sentir, ligado com os sentimentos, e o saber, ligado com a cognição e a consciência. Portanto, reparem, nós partilhamos com todas as formas de vida, mesmo com as monocelulares, a capacidade de ser e de sentir. Isso é extraordinário. Abrevio, claro, como é óbvio, só vos deixando, portanto, diz então Damasio que na nossa idade adulta, ou seja, neste momento em que nos encontramos, nós fazemos intervir estes 3 diferentes estádios.
só que só somos conscientes praticamente de um, que é o consciente, a consciência e a cognição, e divorciamos-nos ou atrofiamos de algum modo o ser e o detectar, que precisamos de recuperar de algum modo para recuperar esta, no fundo, afiliação com a Terra. Eu sei que é um pouquinho provocador em termos de proposta, mas tem uma coerência interna que eu faço questão de tentar junto de vós partilhar. Chegamos aqui a dizer a um ponto crucial, não, isto sou eu que digo, desculpem, a um ponto crucial e a hipótese de trabalho que vos deixo. O ser humano deixou atrofiar as competências básicas do ser, portanto, comum a todas as formas de vida, e do sentir, comum à maior parte das formas de vida, divorciando-se assim das outras formas de vida. Isto através de uma hipertrofia do saber, em detrimento daquilo a que Damasio chama inteligências não explícitas, inclusivamente, meus amigos e amigas, dos seres monocelulares, das formas de vida monocelulares, inteligências não explícitas. Este divórcio e esta não explicitação consciente das atividades básicas do sentir e do ser, de que me referi há pouco, operações que constantemente nós estamos a processar, mas que desvalorizamos completamente. Portanto, este divórcio está na raiz da desfiliação do corpo cósmico e do corpo da Terra, permitindo-nos assim comportamentos de exploração e dominação em vez de comportamentos de amor e cuidado. E esquecemos que, para chegarmos ao saber, foi preciso continuar a ser e foi preciso percorrer o caminho do ser e do sentir que nos unem intrinsecamente a todas as formas de vida. Fim de citação aqui de Damasio. 2020, 2021, meus amigos, minhas amigas, estamos no coração de uma falha sistémica aguda do mundo. Pandemia. Então, é uma falha sistémica aguda. Assistimos e estamos a viver o desmoronamento e a sincronicidade das experiências de desmoronamento. Abrimos-nos, quer queiramos, quer não, a uma política de sobrevivência, do qual a pandemia e o combate à pandemia são o exemplo mais flagrante neste momento. Deixo-vos a pergunta: de que seremos nós capazes? De que modo aprofundar o ser, o sentir e o saber a Terra em ordem à sobrevivência, em ordem à homeostasia dos ecossistemas, considerando a homeostasia como o equilíbrio, dito assim de um modo expeditivo, à homeostasia e em ordem a uma boa governança da vida no planeta e da vida no planeta. Meus amigos, eram estas as questões que eu vos queria deixar antes de passar a palavra ao Luís Miguel Figueiredo para uma palavra de transição e, ao mesmo tempo, de encerramento desta sessão que temos sentimos muito privilegiados de partilhar com um público mais alargado. Luís Miguel Figueiredo, por favor, tem a palavra. Uma palavra de encerramento. Peço desculpa, estava a começar a falar sem ligar o micro. Muito boa noite a todos e a todas. Uma palavra apenas de alegria, de nos alegrarmos em conjunto por esta celebração. Celebramos o Dia da Terra. Celebrar o Dia da Terra é consciencializar a importância dos sistemas que nós habitamos e dos sistemas que nós integramos. Também tomar consciência de que celebramos o Dia da Terra a partir de uma iniciativa que a Faculdade de Teologia no campus de Braga organiza. De facto, nós preocupámos-nos pela formação graduada dos nossos alunos, mas também os gostamos de acompanhar ao longo da vida, por isso são com frequência convidados a voltar ao campus, quer físico, quer virtual, para continuarmos a caminhar juntos e fazermos esta aprendizagem das novas competências, dos novos conhecimentos, das novas realidades, que é importante não só na perspectiva do que a universidade pode oferecer aos seus antigos alunos, que é muito importante, mas também é um grande desafio para nós, que nos estimula na nossa reflexão e na nossa docência habitual. No fundo, é esta interação com a sociedade em geral
que estas iniciativas fazem. Claro que Dia da Terra, uma ecologia integral, ser uma faculdade de teologia, poderia parecer que haveria outras áreas do saber como que fossem mais adequadas. Só gostava de referir que a preocupação pela sustentabilidade, que agora está, digamos assim, na ordem do dia com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, portanto, os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, não é uma coisa nova para a Igreja. Dou-vos um exemplo, para não irmos mais atrás. Aliás, nós os teólogos temos o hábito, ou melhor, costumamos ser apelidados de muito maçadores, porque começamos a explicar qualquer coisa logo por Adão e Eva. Portanto, eu não quero ir tanto lá atrás, embora se pudesse. Mas basta ver, por exemplo, a preocupação que na Gaudium et Spes do Concílio Ecuménico Vaticano II, que nos apresenta sobre aquilo que é a finalidade da produção, a finalidade daquilo que é o desenvolvimento sustentável. Não apenas, nem sobretudo, o aumento da riqueza, mas o bem da pessoa humana, o bem do ambiente, ou seja, criar um desenvolvimento que não seja mera acumulação, mas sim procurar um bem-estar integral. Claro que nós, como pessoas que pensam e refletem e investigam as práticas da religião, temos a legitimidade para entrar no diálogo, não porque sejamos outra coisa que não termos uma concepção de ser humano e concepção do mundo que nos permite ter uma palavra neste diálogo. Ouvimos e podemos falar a partir do património religioso que refletimos. Nesse sentido, queria mais uma vez parabenizar esta iniciativa, saudar cada um daqueles que estamos a participar neste momento evocativo do Dia da Terra e desejar àqueles que vão agora iniciar a formação sobre a educação moral e religiosa católica e a sua relação com a sustentabilidade, que sejam bem-vindos mais uma vez à faculdade, que é vossa, e que se sintam em casa. Muito bem-aja. Estamos então por encerrada esta sessão e convocamos, claro, os formandos, todos aqueles que estão inscritos para a formação, para o momento que segue, o módulo que segue pelas 20h30, e agradecemos mais uma vez a todos aqueles que estiveram connosco. Bem-ajam, viva a Terra, até sempre, encontrar-nos-emos por aí, na Terra.